Vamos ler, queridos irmãos, Mateus 4, versos 1 a 11. Por favor, acessem sua Bíblia o texto de Mateus 4, versos 1 a 11. Diz-nos assim a palavra do Senhor. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto, o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Mantenha sua Bíblia aberta nesse texto da palavra do Senhor, enquanto falo acerca da satisfação que todo crente deve ter em Deus, da plena satisfação que o homem somente encontra em Deus. É importante saber que há um inimigo para que tenhamos plena satisfação em Deus. Não um inimigo qualquer, mas o arqui-inimigo de Deus, o opositor de tudo aquilo que se chama Deus, o nosso adversário, a serpente astuta e sagaz, que trabalha incessantemente para nos afastar da vontade de Deus e, consequentemente, da vida plena que somente nele podemos encontrar. A palavra do Senhor nos mostra Jesus sendo tentado, depois de ter tido maravilhosos momentos no Jordão, junto a João o Batista. Aqui está Jesus, depois de um período de oração, depois de um período em que decidiu voluntariamente jejuar, sendo testado pelo inimigo. Se Jesus foi testado pelo tentador, pode ter certeza, você e eu também o seremos. Se sendo Jesus o Messias, Satanás ainda assim o tentou, pode ter certeza, nós, os seguidores do Messias, os discípulos de Jesus, também o seremos. Satanás apresentou-se a Jesus com toda sagacidade no momento em que o Senhor iniciava o seu ministério terreno. E normalmente Satanás age assim, quando nos dedicamos plenamente ao Senhor. Ele tenta nos desviar desse plano, desse intento. Testou o Senhor Jesus e testou de algum modo para saber se havia plena satisfação do Senhor Jesus na vontade e nos planos do Pai. Meus irmãos, é preciso termos plena comunhão com Deus, nos satisfazermos plenamente no Senhor, conhecermos a sua palavra para que não caiamos em tentação. O alerta de Tiago, no primeiro capítulo, versículos 13 a 15 é: Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Portanto, a palavra de Deus diz: você é tentado por suas paixões, por sua cobiça,
porque você se afastou da plena satisfação em Deus. E então é seduzido e acaba caindo em sua própria cobiça. É preciso, portanto, amar a Deus mais do que ao mundo, mais do que a si mesmo, mais do que a própria vontade. É preciso suplantar as expectativas do homem contemporâneo para que você permaneça fiel ao Senhor. Olha que o apóstolo João nos alerta para essas modalidades comuns de ação do tentador. É muito semelhante àquilo que Satanás fez com Jesus e àquilo que João diz que Satanás continua fazendo conosco, os servos do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia em 1 de João 2, versos 15 a 17, e veja se os dois textos, o lido em Mateus capítulo 4, 1 a 11, e esse de 1 de João 2, 15 a 17, não guardam grande semelhança. Diz assim 1 de João 2, 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então é importante lembrar, meus irmãos, que como Jesus, que na carne foi tentado, e assim nos ensina, nós também seremos, nós também somos tentados. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Assim aconteceu no princípio. Não foi assim que Satanás fez com Eva? Gênesis 3, versículo 6, viu a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Eva e Adão, ambos, cederam às paixões da carne. Se nós olharmos mais uma vez para aquilo que diz João, no texto lido agora há pouco, veremos que Eva e Adão, igualmente, cederam à vontade da carne. É fruta boa para se comer. Deus me tem dado tudo para comer, mas eu quero comer essa. Essa parece ser a fruta mais saborosa. A paixão dos olhos, fruta bela, fruta especialmente atraente aos olhos. A soberba da vida. Ah, se eu comer esse fruto, eu terei entendimento acima daquilo que Deus me concebeu. Notem, meus irmãos, como a palavra de Deus, de um modo impressionante, em Gênesis, ao apresentar o primeiro Adão e sua esposa, em Mateus, ao apresentar o segundo Adão, que é Cristo, e depois o apóstolo João, ao falar aos crentes, aqueles em quem Cristo vive, diz: Satanás tem mantido um plano de ação que normalmente consegue atingir e transtornar a vida de quem ainda não tem toda a satisfação em Deus. Normalmente atinge aquele que confessava com seus lábios crer no Senhor, mas não dependia dele, que não foi capaz de abandonar o mundo, o amor ao mundo e tudo que nele há. Não tem toda a satisfação em Deus. Como Satanás é mentiroso, e a palavra de Deus diz em João 8,44, que ele não se firma na verdade porque ele é mentiroso e assim faz desde o princípio, e quando mente faz o que lhe é natural, ele continua fazendo o mesmo. Ele continua chamando os homens e as mulheres, inclusive crentes, homens e mulheres tementes a Deus, a que troquem toda a satisfação em Deus pela satisfação da carne, dos olhos, da sua própria soberba, buscando alcançar corações insatisfeitos. É assim que Satanás age. A minha pergunta amorosa para você é: como está a sua vida diante de Deus? Sinceramente, ao olhar para aquilo que você deseja, para os seus planos, para os seus valores, para aquilo que há de mais importante em sua vida, você está plenamente, completamente, absolutamente satisfeito em Deus? O texto bíblico diz que o nosso sustento vem de Deus.
Veja, por favor, o versículo 4. Depois que Satanás diz: manda, se tu és o Filho de Deus, que estas pedras se transformem em pães, a resposta de um coração satisfeito é: está escrito, Satanás, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Depois de um longo jejum de 40 dias, é claro que Jesus tinha fome. E é importante saber que Jesus não se valeu de qualquer recurso que nós não tenhamos. Do que Jesus se valeu? Do seu Espírito, que habita todo crente, e da palavra de Deus. Ele aqui está mencionando o livro de Deuteronômio, o livro da repetição da lei, quando Moisés chama o povo de Deus mais uma vez a observar a palavra de Deus. Ora, Satanás sabia que Jesus naquele momento estava se colocando na condição em que qualquer homem está. Havia fome. Era hora de saber se de fato Jesus estava plenamente satisfeito no Pai. Jesus estava. Ele sabia que no momento certo o Pai lhe auxiliaria. Por isso ele não cedeu à carne. Por isso ele não cedeu ao tentador. A resposta do Senhor Jesus precisa ser a minha e a sua resposta quando somos tentados na carne. Nós viveremos sempre de toda palavra que procede da boca de Deus. É Ele quem nos sustenta. Meus irmãos, Agostinho de Hipona certa vez escreveu o seguinte: Deus sente prazer em nós quando sentimos prazer nele. Confie no Senhor. Esteja satisfeito nele. E confie nos planos dele. Você verá que Deus te sustentará nas suas batalhas, na busca pelo pão de cada dia em seu lar, nas suas lutas para atender àqueles que estão à sua volta. Não ceda à tentação de confiar mais em si mesmo, mais em seus planos, do que em Deus e em sua providência. O texto bíblico diz que deve ser a nossa glória servir a Deus. Na segunda tentação, a palavra de Deus diz que o diabo levou Jesus à cidade santa e o colocou sobre o templo, no alto do templo. E então disse: se tu és o Filho de Deus, assim como Satanás ainda hoje nos testa, se tu és crente, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, mostra a tua glória e o teu poder, faz um espetáculo para mim. Aliás, está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guarde. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Satanás cita um salmo. E Jesus, fortalecido em espírito e com a palavra dele mesmo nos lábios e no coração, diz: Satanás, na mesma escritura, você pode conferir o que nos diz o Senhor: não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus não quis demonstrar qualquer superpoder ao adversário. A opinião dele não era tão importante. Importante mesmo era a opinião do Pai. Lembro-me que, quando criança, quando algum amigo queria me estimular a fazer algo indevido, quando algum coleguinha sabia que eu não estava disposto a fazer o que era errado ou desobedecer os meus pais, normalmente meus amigos diziam assim: quero ver se você é homem. Se você é homem, faça. Eu guardo péssimas lembranças das vezes em que caí na tentação de provar que eu era homem mesmo. Todas as vezes que você for tentado a ser mais do que aquilo que você é. Se você é crente, se você tem poder, se você é mesmo conhecedor da vontade de Deus, faça algo extraordinário. Cuidado. Dê toda a glória a Deus. Não queira glória para si. Você não é Deus. Você não precisa fazer aquilo que esse mundo te pede para fazer. É preciso, meus irmãos, nos despojarmos de toda vaidade e vivermos para a glória de Deus. Ele é a pessoa mais importante das nossas vidas. Sinceramente, você ainda vive para demonstrar às pessoas que pode adquirir bens e construir um império? Você cede à tentação de querer que a sua igreja seja a mais conhecida, a mais numerosa, a mais
seguida na internet, você continua vivendo a vaidade de querer, como se diz hoje, lacrar na internet, ser curtido, seguido, comentado, compartilhado, muito cuidado. O ego humano continua desejando a glória que somente a Deus é devida. Deus nos dá poder, porque estamos satisfeitos nele, para não desejarmos a glória que deve ser dada a ele. Porque quem é perfeito? Ele. Quem é digno de louvor e adoração? Ele. Não ceda às vaidades. Satanás fará isso com você. Mostre que você ainda é jovem. Mostre e exiba o seu corpo, para que todos vejam que você ainda é bela, que você ainda é forte. Mostre que você sabe, que você é capaz, que do ponto de vista intelectual você é imbatível, que você vence qualquer debate. Muito cuidado com isso. Talvez Satanás esteja se alegrando, porque você ouviu a voz dele e obedeceu. Talvez Satanás esteja se alegrando, porque você de algum modo quer ser o Deus da sua vida. A palavra de Deus nos mostra que Jesus com clareza repreendeu Satanás dizendo-lhe: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás. O texto bíblico também nos mostra que o nosso alvo deve ser cumprir a vontade de Deus. Satanás é insistente. Ele não vai descansar enquanto não levá-lo a um fracasso espiritual, a uma derrota moral, a um escândalo, ao término do seu casamento, ao fracasso do seu testemunho. Satanás não vai descansar enquanto você não for motivo de zombaria da cidade. Pela terceira vez, Satanás insiste, leva o Senhor a um monte muito alto e ali mostra glórias dos reinos do mundo e diz a Jesus, como se ele pudesse garantir isso: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. O reino de Satanás é deste mundo. Tudo, Jesus, será teu. Basta que me adores. Jesus então ordenou-lhe: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. E só a ele prestarás o serviço espiritual, isto é, o culto. Só a ele darás culto, só a ele darás glória. Jesus não abriria mão da sua rota planejada pelo Pai. Ele estava satisfeito no Pai, na comunhão com o Pai, nos planos do Pai, no cumprimento da vontade do Pai. Ouvir a outra voz que não a voz de Deus é abandonar o caminho seguro. Jesus não abriria mão do caminho que o Pai lhe tinha traçado. E o Pai havia dito a Jesus que ele deveria ser a luz desse mundo, mas o reino dele seria eterno. O reino dele jamais se acabaria, ao passo que os reinos desse mundo, todos eles, ou já entraram em colapso, ou um dia passarão. Com a volta do Senhor Jesus, os reinos desse mundo serão suplantados por nosso Senhor, diante de quem todo joelho a se dobrar, e a quem toda língua confessará ser o Senhor. A palavra de Deus nos diz que ter bens desse mundo sem a aprovação de Deus é viver na miséria. O bem eterno é o bem mais durável que existe. Eu conheci um jovem que, na sua juventude, hoje ele não é mais jovem, ele passou a frequentar a Igreja de Cristo e passou a namorar uma jovem crente. O seu pai, que odiava crentes, odiava a igreja, um dia o convidou para um acerto. E lhe propôs: deixa a igreja e aquela sua namorada crente que eu te dou um carro. E aquele jovem que demonstrava fidelidade nos cultos, alegria naquele namoro cristão, imediatamente trocou tudo por um carro. Uma fé menos valiosa do que um carro. Esse carro não tem valor algum mais. Mas todos aqueles que permaneceram fazendo a vontade de Deus estão plenamente satisfeitos. Será que você está trocando a aprovação de Deus pela aprovação desse mundo? E o bem mais precioso que temos, que é Cristo, pelos bens dessa vida que passarão? Eu quero convidar você a conhecer a Deus um pouco mais de perto. E quanto mais nos aproximamos do Senhor, mais satisfeitos nos tornamos na presença dEle, diante dEle.
Conheça a Deus de tal modo que você possa conhecer a palavra dele com profundidade. E assim como Jesus, todas as vezes que o tentador quiser afastá-lo da vida plena na presença de Deus, você possa repreendê-lo pela palavra e permanecer firme. Você também vencerá confiando no Senhor Jesus. O versículo 11 de Mateus 4 nos diz que o diabo, depois que Jesus o repreendeu pela terceira vez, o deixou. E então, no momento certo, vieram anjos de Deus e serviram o Senhor Jesus. Jesus estava plenamente satisfeito no Pai. E você? Qual tem sido o nível de sua satisfação em Deus? A minha oração é para que essa satisfação seja plena e nada ou ninguém te seduza de tal modo que você abandone o Senhor. Deus continua sendo Deus, mas se você o deixa, você deixa a única fonte verdadeira e inesgotável de satisfação. Que Deus te sustente. Vamos orar? Graças rendemos-te, ó Deus, pelo poder do Espírito e por tua poderosa palavra que nos sustenta, nos dá poder para repreender o inimigo e permanecer satisfeitos em tua presença. Ó Deus, permita que as pessoas que nesse momento oram comigo e que têm cedido à conversa do tentador e que têm caído no seu engodo, tenham poder para resistir e vencer. Ó Pai, permita que os teus servos que têm sido vencidos por alguma proposta do inimigo, provem e vejam que o Senhor é bom e sejam mais que vencedores pelo poder do teu nome. Nós rogamos, ó Pai, dá aos teus servos vitória sobre a carne, sobre a paixão dos olhos, sobre a soberba, sobre a própria vontade, a fim de que permaneçam servindo ao Senhor e sirvam ao Senhor com alegria. Muito obrigado, porque em Ti somos mais que vencedores. Em nome de Jesus oramos. Amém. Que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus, seu Filho amado, as consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus estejam convosco e com todos que aguardam a vinda do Senhor, agora e por todos os séculos. Amém.